Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade do presidente da República cometer um crime comum. Se ele cometer esse crime, como fica o procedimento, quais são os passos, as etapas que devem ocorrer segundo a nossa legislação. É isso que nós vamos ver. Bom, para a gente começar a conversa, primeiramente eu preciso dizer para vocês que a nossa Constituição ela já define o poder executivo e lá informa que ele está centrado na figura do presidente da República e ele exerce duas funções. Ora, ele age como chefe de Estado, aquele que representa o Brasil no cenário, na comunidade internacional, ou ele age como chefe de governo, aquele que vai organizar a administração interna, em especial a administração pública federal. Muito bem, mas vamos imaginar que ele cometa um crime comum. O que é esse crime comum? O crime comum é aquele definido na legislação penal, Código Penal, ou então nas demais legislações penais, como a lei de lavagem de dinheiro, como a lei da organização criminosa, entre outros crimes tipificados nessas leis ou no Código Penal. Muito bem, podemos aí dar como exemplo o cometimento de um peculato, corrupção passiva, uma lesão corporal, um homicídio, enfim, qualquer crime, um ilícito penal assim definido. Agora, se o presidente da República comete um crime dessa natureza, um ilícito penal, como ficará o procedimento? Ele vai ser processado ou não vai? Quando se pensa então no cometimento desses ilícitos penais, nesses crimes comuns, nós temos que separar aqui duas situações. Primeira delas, se esse crime comum é cometido no exercício ou em razão do mandato. Enquanto investido na condição de presidente, ele vai lá e comete esses crimes. Por exemplo, um crime de organização criminosa para desvio de verbas do Estado, ele comete um peculato, ele comete uma corrupção passiva. Em situações como essa, nós temos que seguir um procedimento estabelecido na Constituição. Haverá investigação pela Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério Público Federal, mais especificamente a Procuradoria-Geral da República, e, tendo em vista que é um crime comum, o processo e esse julgamento será feito no Supremo Tribunal Federal. Certo? Então tem toda a investigação, o Ministério Público, se entender, vai oferecer a denúncia, ou pode ser uma queixa-crime, se tratar de uma ação penal privada, e tudo isso tramitará no STF. Mas, para que isso ocorra, há necessidade, segundo a Constituição, que haja uma autorização. Então, antes dele ser processado e, ao final, condenado, é preciso autorizar. Quem vai autorizar? A Câmara dos Deputados. Então, antes de começar o processo, pode ter sido feita toda a investigação. Quando estiver já pronto, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral for oferecer a denúncia, ela vai oferecer lá no Supremo Tribunal e antes do ministro começar o processo, ele encaminha esses autos à Câmara dos Deputados, que precisa votar, deliberar, e se atingir um quórum de 2/3 da Câmara, entenda, 342 deputados a favor, será instaurado o processo e crime comum contra o presidente da República. Então tudo depende primeiro dessa autorização da Câmara. A Câmara autorizou, disse ok, pode processar, o processo vai ocorrer, vai tramitar justamente no Supremo Tribunal Federal e ao final os ministros deliberam e entendem que se há provas de autoria e materialidade, pela condenação. Caso contrário não ocorra uma dessas situações, eles vão absolver, certo? Tudo bem? Mas e se a Câmara não autorizar, o processo já é arquivado. Importante guardar isso. Autorizou, será processado. Arquivou, encerra por aí a questão. Ótimo. Agora, a segunda situação se dá quando esse crime, esse ilícito penal, crime comum, ocorre fora do exercício do mandato. Ou seja, não tem nada a ver com a função, com o exercício da presidência. Imaginemos aí, hipoteticamente, uma situação em que o presidente da República é alcoolizado, dirige um veículo e atropela alguém. Concordam que não tem nada a ver com o exercício da função? Qualquer pessoa ali alcoolizada poderia estar sujeita a atropelamento de alguém? Sim. Numa situação como essa, a Constituição, lá no seu artigo 86, diz que há uma imunidade penal relativa. Ou seja, o presidente, enquanto nessa função,
esses atos estranhos, isso que não tem a ver com o exercício da presidência, haverá essa imunidade, ou seja, ele não responderá. Significa que ele não pode ser processado enquanto este mandato estiver em curso. Após o término do mandato, sim, ele poderá ser devidamente processado. Então nós temos que separar essas duas situações. No exercício do mandato, pode ser processado desde que a Câmara dos Deputados autorize e depois o STF vai julgar. Se for uma situação em que há um ilícito penal cometido fora do exercício, ele não será processado até o final. Enquanto não terminar o mandato, ele está aí com essa imunidade penal relativa. Para fechar, é possível a prisão do presidente da República? Essa é uma pergunta muito recorrente. Vejam só, ele não poderá ser preso nesses crimes comuns enquanto não vier uma sentença condenatória. Ou seja, então não há prisão cautelar, prisão provisória ao presidente da República, nenhuma das modalidades, tá certo? Ele só vai ser preso se tiver uma sentença condenatória, em que ali ateste a autoria e a materialidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, curtam. Essa resposta de vocês, esse retorno é muito importante para a gente continuar divulgando os nossos vídeos, tá certo? Um grande abraço e até mais!